Olha, eu de volta. Então, vamos falar sobre psicanálise. Mas, Neísa, eu não sou louco, então eu não preciso de psicanálise. Tá. Primeiro, nesse mundo ninguém é normal. Quem finge tem sérios problemas. A gente constrói o nosso ser através de todas as experiências que a gente tem. Algumas teorias dizem, inclusive, que experiências intrauterinas. E tudo isso que a gente vem recebendo ao passar do tempo faz com que a gente reaja, interprete e molde comportamentos. E não vou entrar muito no aspecto teórico, não, mas para a gente ter uma ideia. Tem uma frase fantástica do Freud, que ele traz uma perguntinha bem bacana, né? Que é: o que você tem feito com o que os seus pais te deram? Sim. Hoje estamos muito trabalhados na responsabilidade, né? Isso é uma das coisas que a psicanálise faz. Olha, você age assim. Isso é uma interpretação psicanalítica. Existem vários jeitos de se fazer. Alguns psicanalistas vão trazer para o setting especificamente eu e você. Então, você está me tratando assim, você está me dizendo que eu faço isso, para que a pessoa comece a se olhar, a se conhecer. Então, para que serve a psicanálise? Psicanálise serve para você começar a conhecer os seus padrões de comportamento e mudar aquilo que não está bacana, né? Então, a maioria de nós vai criar padrões de resposta às coisas que acontecem e vai repeti-los. E é interessante porque uma parte muito boa da psicanálise freudiana nasceu dessas repetições, que foram a análise dos sonhos, do inconsciente, né? Os soldados de guerra sonhavam sempre com a mesma coisa, sempre com a mesma coisa, sempre com a mesma coisa. Então, na psicanálise, a gente trata as repetições de sintomas. Esses são os sintomas da angústia, os sintomas do sofrimento psíquico. E é interessante porque Freud descobriu que os soldados repetiam os mesmos sonhos, com as mesmas falas e as mesmas cenas, numa tentativa do inconsciente, aquele que a gente não tem ideia do que está acontecendo, sabe? Numa tentativa do inconsciente de refazer e de trazer um final diferente. E a gente vive repetindo as coisas, repetindo padrões, na tentativa de ter um resultado diferente daquilo que a gente teve. Então, a ideia principal da psicanálise é quebrar esses padrões, é fazer com que a pessoa perceba esse tipo de padrão que ela tem, um padrão que funciona basicamente como uma espécie de defesa, né? Para que ela possa recomeçar diferente, porque daí a gente tem resultado diferente. Quem precisa? Quem deve fazer? Deve fazer quem tem desejo de mudar e de se conhecer. Serve para todo mundo? Não. Nem todo mundo consegue fazer psicanálise por conta de experiências e vivências, essas coisas todas. Tudo tem seu tempo. Essa é uma frase que eu escuto bastante. Mas é verdade, tudo tem seu tempo. Então, tem pacientes que chegam, começam, e quando a gente começa a trabalhar de verdade para valer, a fazer a interpretação e a mostrar o que a pessoa está fazendo, o que está acontecendo, ela acaba desistindo. Tem pacientes que faltam, chegam atrasados,
com todas as desculpas super justas, inclusive, mas dentro da psicanálise a gente entende que o paciente está precisando daquela respirada. Peraí, tá doendo muito. Porque a gente repete sempre os mesmos padrões para não sofrer. Né? A nossa vida é buscar o prazer, o princípio do prazer, Freud. E a gente evita o sofrimento. Então, às vezes, dói muito e o paciente precisa de um tempo. E a gente dá esse tempo. Então, o paciente falta, o paciente atrasa, o paciente chega e fala, vou fazer hoje meia hora, que é o que eu posso. Vamos lá. O trabalho é seu. Estou aqui. Então, o psicanalista está junto com e funciona como uma espécie de espelho para o paciente. Vai mostrar para o paciente o que ele está dizendo, mas não está falando. Mostrar essa repetição, mostrar esses padrões de comportamento, mostrar as reações que esse paciente tem com o mundo e às vezes não percebe. Toda pessoa pode fazer? Toda pessoa pode fazer. Existem basicamente 3 tipos de psique, vamos dizer assim, 3 tipos de formação de personalidade, e nesses 3 tipos existe algo a ser trabalhado, depende muito do paciente, né? A gente tem as neuroses, as psicoses, e eu esqueci o outro. Enfim, a grande parte e a perversidade. Então, a grande parte das pessoas é neurótica, né? Repete esses padrões de comportamento. O psicótico seria aquela pessoa que surta, que ouve vozes, que tem visões. Então, ela não diferencia muito o eu do mundo externo, o eu do outro. O neurótico, ele diferencia, e a gente trabalha muito ali o complexo de Édipo, na formação bem anterior aí à adolescência, né? Onde existia o amor materno-paterno e como isso foi resolvido dentro da criança. E tem o perverso. O perverso, a grande marca do perverso é não sentir culpa. Tudo o que ele faz e não sente culpa, remorso, nem nada disso. Ele é desprovido desse tipo de sentimento. Ele realmente não sente culpa, porque não é dele. É diferente. É estranho, mas é. E todos esses tipos podem ser analisáveis, né? Então, depende muito mais da pessoa e do terapeuta, e se ele é acompanhado numa supervisão, se ele faz terapia. Então, é um trabalho bem legal, doído, não vou mentir. Não sou enfermeira que fala que não vai doer, porque dói, então vamos falar a verdade. E que serve para todo mundo, né? Então, lá no comecinho, a gente vai dar uma interpretação aqui, outra ali, e ver como é que a pessoa suporta, e dentro do que ela consegue suportar, a gente espaça mais ou manda bala no trabalho. Uma coisa interessante é que as pessoas chegam querendo uma resposta, querendo que o psicanalista dê a resposta. Não posso. Não posso porque a minha resposta serve só para mim. Sim. O que o psicanalista vai fazer é mostrar quais são as suas respostas para as coisas, para a vida, como é que você vive com isso. E aí, junto, trazer suas angústias, seus sofrimentos, seus medos, para você dar aquela olhadinha de frente, fazer, e aí, nego, beleza?
Se você quer conselho, eu acho bacana ir num terreiro, na sua vizinha, né? Conselho bastante gente dá. Aqui a gente vai trabalhar quem você é. Então, eu não resolvo o problema. Quem resolve o seu problema é você. Eu te ajudo. Estamos juntos nessa lida de resolver e de se conhecer. Mas quem resolve, quem decide é você. Certo? Espero que eu tenha tirado aí algumas dúvidas. Beijo grande. Até mais.